Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos continuar aqui desse livro, Que Bicho Ainda Existe em Você? Reflexões sobre o Orgulho, aprendendo alguma coisa a mais, né, a respeito das facetas aí do orgulho. Então esse livro ele é bem interessante, são várias reflexões, aonde uma das autoras começa, são duas autoras, mãe e filha, né? Começa com uma fábula. As fábulas, o que elas têm ali de característica que as fábulas, os personagens são animais, e elas encerram ali uma lição de moral, alguma coisa, algo para a gente refletir a respeito dela e tirar um ensinamento, né? Então, nessa história de hoje, que a gente traz aqui para falar sobre a altivez, que é o que é altivez? É uma das facetas do orgulho, né? Então, olha, vai contar uma história mais ou menos assim, que havia uma floresta, e nessa floresta havia uma grande árvore ali, que era tipo um santuário, que abrigava e que nutria todos os animais dessa grande floresta, né? E eles viviam ali à sombra daquela árvore, se alimentando dos frutos daquela árvore, aos arredores daquela árvore ou sobre aquela árvore. E era como se aquela grande árvore milenar, né, ela fosse o grande santuário ali, o grande santuário daquele reino animal, né? E havia um rei que era o leão. Um belo dia, a águia, que fazia parte daquele santuário, né? Ela estava voando e ao longe ela avista um perigo, né? Com seus olhos ali, né? Os olhos de águia que não erram jamais, ela avista um perigo iminente que vinha se aproximando. E ela voa imediatamente até a grande árvore, né, onde estava o rei leão, e ela pede ali uma audiência para falar com o rei, né? E o leão ali, na sua altivez, né, não a recebe. Ele manda dizer: não vou recebê-la. Eu não vou recebê-la porque quem ela pensa que ela é, né? Eu não falo com uma ave, e ela não marcou hora, né? Eu só falo com, ela não é nenhum mamífero, né? Uma águia não é nenhum mamífero, então eu não, se negou a receber a águia, né? Que ia trazer uma notícia pro rei. Então, o que a águia fez? Ela correu e foi procurar um mamífero, então, para poder falar com o rei. E ela foi até o macaco, afinal, o macaco também é mamífero, né? Foi no macaco e disse: macaco, olha, corre lá e avisa para o rei de um perigo iminente, né, que está acontecendo aí. Porque está vindo ao longe, eu estou percebendo uma leva, né, uma nuvem de cupins que vão vir para cá, e se eles chegarem aqui, vai ser uma tragédia, né? Então, o macaco vai e tenta falar com o leão. Quando ele chega lá, o leão, mais uma vez, se opõe e não atende o macaco. E diz o seguinte: não vou atender o macaco, porque muito embora ele seja de fato um mamífero, ele não marcou hora. Ele teria que marcar um horário para falar comigo. Se não marcou hora, ele vai voltar, eu não vou falar com ele. E se recusou e não falou com o macaco. O que aconteceu? Toda vez alguém tentava e o leão se negava a ouvir qualquer bicho que fosse lá tentar alertá-lo do perigo para que ele tomasse alguma atitude, já que ele era o rei, né? Até que finalmente não havia mais o que fazer. Chega a nuvem de cupins, ataca a grande árvore, consomem completamente a grande árvore, com todas as moradias nelas construídas, né?
E o leão percebe então, né, ele percebeu que a águia, né, tinha razão, só que ele mesmo assim, ele não admite que o erro foi dele. O que ele faz? Ele justifica a sua atitude e diz: isso aconteceu devido à incompetência da águia, que não foi capaz de me convencer da iminência do problema. E assim termina a história. A tragédia se consuma e nem assim o leão reconhece que o grande erro foi dele, né? Ele diz que o erro foi da águia, que foi incompetente e que não conseguiu arrumar um meio eficaz de convencê-lo. Então aqui a gente já, só por essa narrativa, a gente já percebe flagrantemente o tamanho do orgulho desse leão, né? E a gente traz aqui algumas reflexões, né, a respeito disso. Olha só, a gente começa trazendo uma frase aqui da Joana de Ângeles. Olha, ela vai falar o seguinte: o orgulho, filho dileto do egoísmo, é síndrome de fraqueza moral, que necessita ser combatido com a renovação emocional e o autodescobrimento, mediante os quais o enriquecimento de valores se dá naturalmente e se consegue a força para vencer o patamar inferior em que estagia. Então, olha, síndrome de fraqueza moral. A Joana fala isso no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, né? Livro dela através da mediunidade do Divaldo Franco, né? Então, ela fala que como que vai ser combatido? Através do autodescobrimento, né? Então, autodescobrimento. Autodescobrimento nada mais é do que autoconhecer-se, né? Conhece-te a ti mesmo. Para que consiga notar essa fragilidade, que é uma fragilidade muito grande, né? E também a gente vai ver aqui, olha, também de Joana de Ângeles, uma outra fala, né, um outro trecho aqui, tirado do livro Convites da Vida, também através da psicografia de Divaldo Franco, que ela diz o seguinte: palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam, né? Ou seja, o que ela está dizendo aqui, né? A Joana está dizendo que independe do local, né? O que importa é o quê? É o sentimento daquele que está lá. Ou seja, às vezes a pessoa está numa encarnação, numa extrema pobreza, mas o seu coração é extremamente orgulhoso, né? E às vezes tem pessoas que vêm numa encarnação ali ocupando posições altíssimas e tem uma postura humilde, né? Então a gente fala isso por quê? Porque a gente frequentemente incorre no erro de entender que humildade é sinônimo de pobreza, né? E que a riqueza é sinônimo de orgulho. Ou seja, independe da casca, isso é um valor moral. Cada um tem, independentemente do local onde foi inserido na encarnação, né? Evidentemente que a gente sabe que é muito mais fascinante para a vaidade, né? Para o mando, para o autoritarismo, ou seja, para as facetas do orgulho, tem muito mais campo aberto numa encarnação mais cheia de facilidades, né? Mas não que isso seja uma regra. Assim como a gente sabe também que desenvolver sentimentos de submissão, de aceitação, também tem mais facilidade numa encarnação mais cheia de privações. Mas isso não significa, isso não é regra absoluta, né? Então, a gente reflete sobre esse tema, né, muito também, lembrando do Evangelho, como na semana passada, o capítulo 7. O capítulo 7 é ele que vai nos nortear
à luz do Evangelho, para o combate do orgulho e do egoísmo, né? Então, o capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, é um capítulo que ele inteirinho vai falar para a gente a respeito da humildade, que é essa virtude que se contrapõe imediatamente ao orgulho, né? Então, aonde existe humildade, não existe orgulho, né? Não tem lugar para o orgulho aonde existe a humildade. Porém, a humildade é uma daquelas virtudes ali difíceis da gente estar desenvolvendo, né? É muito difícil, porque para a gente falar que realmente combater o orgulho, e olha, só nesse livro aqui, o orgulho tem, deixa eu ver, pelo índice, 20 facetas, né? 20 filhos, são os filhos do orgulho, olha, que a gente pode dizer, quer ver? Altivez, arrogância, autoritarismo, capricho, despeito, despotismo, egotismo, insolência, intolerância, intransigência, mágoa, narcisismo, opulência, ostentação, petulância, prepotência, presunção, soberba, timidez, vaidade. Então veja, né? Várias nuances que a gente pode achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou que alguma coisa seja sinônimo da outra, mas na verdade cada uma tem uma nuance, são desvios do nosso comportamento, todos filhos do orgulho, né? E o que vai então fazer com que a gente deixe de ser essas coisas aí, de ter essas nuances no nosso comportamento? Se evangelizar à luz dessa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui, olha, no capítulo, Mateus até traz pra gente, eu vou ler só uma passagem de Mateus, olha. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que o recebe. Isso está em Mateus, né? Então a gente vai perceber que se fazer, Jesus quando toma a infância, né, como símbolo da humildade, é uma forma bem figurada, assim como foi essa história figurada aqui dos animais na floresta, um leão altivo, tal, né? Para a gente entender que o que representa a criança. A criança representa para nós, né, é como se fosse um recipiente vazio. A gente sabe que não é isso, né? Ela já traz toda a bagagem espiritual dela. Mas a infância, uma nova encarnação, é uma nova oportunidade. É como se tivesse dado uma zerada na quilometragem. E aquele copo vai se recompor, é um recipiente vazio, vamos dizer assim, né? Então, nessa nova encarnação, a criança ela tem a oportunidade, através da educação, em primeiro lugar, né? Que vai começar ali pela sua família, os valores da família e a força de vontade dela também. Enfim, ela vai ter os recursos necessários para ir compondo um novo repertório, digamos assim, numa nova encarnação, né? Então, enquanto ela está ali naquela fase da infância, que ela depende de tudo e de todos, os pais vão perceber ali os nuances, tem os flashes ali do que ela traz em si, mas ainda está adormecido muita coisa. Então é o momento exato, a infância é o momento exato para a gente encharcar aquele espírito de bons valores, para que esses bons valores possam ali contrabalancear com as tendências que esse espírito traz quando ele começar ali a partir da sua adolescência, tudo mais, quando ele começar a se descobrir, né?
E aí ele vai ter outros valores para tentar fazer boas escolhas, porque ele teve bons valores ali que foram colocados para ele durante a sua infância. Né? Então, durante a infância, as crianças elas são dóceis, né? São muito mais dóceis. E é nesse sentido que Jesus nos compara, fala sobre a humildade, né? Que a gente deveria se colocar como se a gente fosse crianças ali, que são dóceis às orientações dos pais, aos cuidados dos pais, né? Dos professores, dos tutores, até pela sua própria fragilidade, ela precisa ali, ela se submete, ela é dócil. Né? Então nós, enquanto espíritos, deveríamos procurar nos fazer assim, como se fôssemos crianças e nos tornar ali dóceis e abertos a receber valores, nos educar, né? Com esses valores do Evangelho, a fim da gente combater essas más tendências que a gente traz aí do passado. E voltando aqui para o livro, né? A gente vai ler alguma coisa que fala aqui sobre a altivez. Olha, a altivez faz com que a pessoa sinta-se tão superior às demais que acaba acreditando, inclusive, que é praticamente perfeita. Né? Era o caso do leão, né? Ele achava que ele estava acima de tudo e que ele era infalível, né? Tanto que ele não reconhece que a falha foi dele. E por isso, tudo o que pensa, diz ou faz, por consequência, é também perfeito. Assim, o altivo não acredita que não o altivo acredita que não erra, porque quem é perfeito nunca se equivoca. Então, essa é uma dificuldade da pessoa que é altiva. Ela acha realmente que ela está imune a falhar, né? Todos falham, menos ela. O leão da história era assim, não se misturava e não se equivocava. Era seletivo quanto aos seus relacionamentos e só lidava com os mamíferos, porque se julgava melhor do que as outras classes. Colocava-se além das consequências de escolhas feitas, pois, segundo seu ponto de vista, não estava sujeito a erros. Ainda de acordo com sua visão dos fatos, quando um engano acontecia, não tinha necessidade de pedir desculpas, visto que o erro certamente não era seu, tanto que aconteceu a tragédia e ele mesmo assim não reconheceu que a falha foi sua. Ele colocou a culpa imediatamente na pobre coitada da águia, que foi quem queria evitar tudo desde o início, né? Uma das maiores preocupações do leão era manter o título e o lugar que ocupava. Por isso, para se valorizar, não podia parecer disponível. Para um animal conseguir uma audiência com o rei, precisaria de muita perseverança. Talvez, se o leão se questionasse a respeito dessa atitude, verificaria que o medo de se expor e a necessidade de controlar tudo o que lhe acontecia, na verdade, nada mais eram do que expressões de sua insegurança, ou seja, receio de que descobrissem suas fragilidades. Veja que aqui, né, a importância do autoconhecimento. O leão, ele não tinha esse conhecimento. E se ele tinha, ele tentava o quê? Esconder. Na verdade, era uma grande fragilidade. Essa altivez toda era um mecanismo psicológico que ele encontrou para disfarçar e esconder a sua fragilidade. Então, gastava muita energia tentando manter as aparências e, com isso, acabava complicando sua vida e a de todos ao seu redor, né? As aparências enganam, diz o brocado popular. Poderíamos acrescentar que a preocupação com as aparências complica a vida, ou seja, quando a gente, né, fica muito preocupado em manter uma aparência, a gente deixa de enxergar o que realmente a gente precisaria enxergar, né? Então, olha,
vou terminar com o último parágrafo aqui, olha. Fazer da própria vida um teatro, né, pode trazer inúmeras consequências negativas que afetam não somente a vida do ator. Quem é o ator no caso aqui, né? Tá falando nós mesmos. Quando a gente veste essas máscaras e fica com esses disfarces sem tentar olhar para nós, né? Se preocupando demais em aparentar, né? Quando a gente faz isso, nós agimos como se fôssemos atores, né? Olha, então afetam não somente a vida do ator, ou seja, a nossa própria vida, como também as de todos com as que ele convivem. Quem vive tentando vender uma imagem complica a realidade, criando obstáculos e sofrimentos pelos quais não necessitaria passar. Talvez o esforço para baixar o queixo, né, no caso aqui do orgulho, não seja tão grande e valha a pena o risco de tentar. E termina aqui com uma reflexão, né, uma pergunta. E você, existe um leão altivo que se considera muito nobre e elegante para se relacionar com os demais, perdendo grandes oportunidades de crescimento e prejudicando os outros por isso? Então fica essa reflexão para que a gente pense sobre o nosso comportamento, né? Se estamos ou não sendo altivos, né? Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje um texto do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O autor do livro é Allan Kardec e esse livro é um das obras básicas do Espiritismo. Nós vamos ver o capítulo 2, cujo título é Deus, iniciando por existência de Deus. Primeiro item: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Então, tudo que existe é criado por Deus. Sem Deus, nada existiria. Deus é o Criador da vida, dos seres de todas as espécies no universo todo, em todos os tempos, passados, presentes e futuros. Vamos ver o item 2. Constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Então, nós não vemos Deus, mas pelas obras que Ele realiza, só pode existir um Deus, né? Que é capaz de criar todas essas obras. O item 3. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana, mas ninguém acudirá à ideia de dizer que saiu do cérebro de algum deficiente mental ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Somente um ser muito e muito superior aos seres humanos pode ter criado um universo, as galáxias, os planetas e os seres viventes.
O item 4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença dos terrenos daquela época, de objetos trabalhados pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para se lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a estes. A presença do homem está em diferentes tempos, né, do planeta, é reconhecido pelos fósseis e também pelos objetos, como eles criavam os objetos, né, que são diferentes dos objetos que os homens hoje produzem, né? Então, é possível, né, verificar, identificar que o homem existia antes de muito tempo, né? Continuando, o item 5. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Aqui nesse parágrafo nós vemos que refletimos, né, sobre as obras que existem na natureza, né, as plantas, os peixes, né, e tantos outros seres tão diferentes que o homem não é capaz de criar, né? Então, existe uma inteligência muito superior à humanidade que criou, né, esses seres vivos, ou que possibilitou a existência desses seres vivos. Vamos ver o item 6. A isto opõem alguns o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinadas a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, e etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Continuando, tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são forças materiais e mecânicas, não são por si mesmas inteligentes.
o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do fato de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Julgamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer: aí está um relógio bem inteligente? Obviamente, quem fez o relógio foi o relojoeiro. Agora, o sistema do pêndulo da energia que promove isso, né, esse movimento, é devido às leis divinas, né, que faz, por exemplo, manter os planetas girando em torno do Sol, né? Existem leis, né, de energias e forças, né, que atuam possibilitando o movimento, né, desses astros. Finalizando esse item, está escrito: outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. O item 7. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram por si mesmas. A existência de Deus fica comprovada, portanto, pela realidade que nós observamos, né? O Sol, as estrelas, todos vemos que está regendo dentro de leis, né? Estão existindo, funcionando com leis que o dominam, né? Que o controlam, melhor dizendo, né? E o mesmo acontece aqui na Terra, né? Também ela tem as suas leis, mas as leis não implantadas pelo homem, mas leis divinas, né? As marés, né? A influência da lua, são tudo criado por Deus, né? Essas leis que possibilitam, né, a existir o planeta Terra, a lua, que se influenciam e possibilita a existência desse planeta. Agora nós vamos ver um outro item intitulado Da Natureza Divina. O item 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Então, quando o espírito for puro, aí ele poderá entender melhor, né, a natureza íntima de Deus, né? Mas, se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe
os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não se terem reportado aos atributos como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. O item 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. O item 10. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior, e, nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Então, Deus é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Podemos não compreender isso, mas podemos aceitar. Não é questão, mas é o item 11. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Então, se Deus ele criou todas as leis certas, justas, que combinam uma com a outra, então isso gera uma estabilidade nas leis que regem o universo. O item 12. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo ante as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e ciumento, não vai mais que um passo. Então, não podemos comparar Deus conosco, porque Deus está em todas as partes do universo, que não tem fim. Então, não é possível representar Deus como um homem velho e idoso, talvez supondo-se que representando a idade representa uma sabedoria, mas Deus tem a sabedoria perfeita. Deus é um ser supremo. Vamos ao item 13. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Item 14. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores.
não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Então ele está fazendo algumas comparações para verificarmos que Deus é a suprema sabedoria, bondade e amor. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Vou pular o item 18, que é um resumo bem curtinho, e vamos para o item 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará de Deus, né? Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Finalizando, desejo a todos uma boa semana e que possa ser interessante esses ensinamentos sobre Deus.